acompanhando essa aula novamente pelo nosso canal no YouTube. Então, pessoal, vamos lá. Qualquer coisa, tá, pessoal? Pode me interromper durante a explicação sem nenhum problema, certo? Então, pessoal, hoje nós vamos fazer a correção em relação à terceira semana, tá bom? Do PET 1. Nós estamos no PET 1 ainda, finalizamos o PET 1 agora. Vamos finalizar o PET 1 agora no início de maio. Então, eu sou o professor Guilherme, tá? Matemática, Escola Coronel José Cândido. Então, bora lá. Pessoal, até o momento, vocês conheceram, vocês estudaram figuras, o que nós chamamos de figuras planas, tá bom? Ou polígonos. Onde nessas figuras planas, a gente sempre associava a ela dois principais elementos, que nós chamamos de comprimento e também a largura, tá bom? Então, por exemplo, quando vocês, por exemplo, estudaram os quadrados, triângulos, tá? Retângulos, todas essas figuras eram figuras, por exemplo, aqui, ó, vou desenhar mais ou menos um retângulo aqui, tá? Era uma figura, o que nós chamamos de figuras de duas dimensões, que você pode estar associando aqui, por exemplo, o comprimento, vamos dizer que aqui, por exemplo, tem 5 metros, tá bom? E a questão da altura, vamos dizer que aqui tem 7 metros. Então, você relacionava esse retângulo a duas principais dimensões, que é largura e altura, são figuras de duas dimensões. Porém, a gente sabe que na matemática existe um conjunto infinito de figuras. E agora nós vamos estar aprendendo um conjunto. Essas figuras pertencem ao que a gente chama de terceira dimensão, também conhecida como espaço. Então, por exemplo, quando vocês pegam uma laranja, perceba que uma laranja não é uma figura de duas dimensões, não tem como se achatar ela no plano, ok? Você consegue ver, você vê que é uma figura tridimensional, você consegue apalpar ela em todas as direções. Então, nós vemos que essa figura é uma figura da terceira dimensão, tridimensional, tá bom? E esses sólidos, pessoal, eles são classificados em poliedros e não poliedros. Ah, Guilherme, eu já ouvi falar na palavra polígono. Isso tem a ver? Polígonos são justamente figuras de duas dimensões. Por exemplo, o quadrado é um polígono, o triângulo é um polígono, tá bom, pessoal? São todas figuras de duas dimensões. Agora, os poliedros já são de três. Então, vamos a compreender as diferenças entre um poliedro e um não poliedro. Eu vou usar a borracha aqui só para apagar as anotações que eu fiz, tá bom? Então, vamos lá. O que são poliedros? Vamos definir um poliedro. São figuras geométricas espaciais, ou seja, três dimensões, fechadas, formadas apenas de faces planas. Essas faces planas são o que nós chamamos de polígonos, tá bom? Seus elementos são chamados de faces, arestas e vértices. Como assim, Guilherme? Figuras espaciais fechadas, formadas apenas de faces planas. Vou colocar um exemplo aqui, ó, de um famoso poliedro, que é o cubo, tá? O cubo a gente pode observar nos dados, aí quando a gente joga um dado, por exemplo, esse dado, ele quase sempre tem a forma de um cubo, né? Algumas caixas de embalagens têm o formato de um cubo. Então, o que vocês podem perceber? A área de toque, olha só, olha o que limita essa figura, tá vendo? É um conjunto de quadrados, ó. Todas essas partes aqui onde a gente pode tocar são o que a gente chama de face, né? Olha aqui, quais são os elementos de um poliedro? Nós temos a aresta, nós temos os vértices, nós temos a face. A face é justamente a superfície de toque. Tá vendo? Eu posso tocar essa parte, eu posso tocar nessa parte. Onde a toque, onde a superfície, nós chamamos de face, tá bom? Vértice, pessoal, é sempre o encontro entre duas arestas. E a aresta é justamente esses lados aqui, ó, que compõem essa figura. Então, olha só, por exemplo, o encontro dessa aresta com essa outra aresta aqui, ó, nós chamamos de a formação de um vértice, que é justamente esse pontinho aqui que eu estou representando, certo? Vou apagar aqui. Então, ó, o encontro entre duas arestas, que são esses lados aqui, tá bom? Essas linhas aqui, vamos imaginar, sempre formam um vértice
E a união todos esses vértices aqui, ó, vão formando faces, ok? Esses são os principais elementos dos poliedros. Então, observa que esses sólidos de 3 dimensões, ó, observa que os sólidos que atendem essas configurações que eu disse, são todos considerados poliedros. Os que não atenderem a essas condições, nós vamos chamar de não poliedros, tá bom? Não tem outro nome. Ou um sólido desse vai ser um poliedro, ou não vai ser um poliedro. Então, vamos observar algumas outras figuras para entender certinho quais são poliedros e quais não são, ok? Não são poliedros. Vou pegar a caneta aqui. Observa essa primeira figura aqui, ó. Aqui tem até, a imagem ficou um pouco ruim, eu vou até reforçar aqui com a tinta. Selecionar aqui de preto mesmo. Aqui, ó, a gente imagina como se fosse um círculo aqui, ó. Aqui é um pontilhado, né, para imaginar figura de 3 dimensões. Tudo bem, vamos lá. Pessoal, então olha só. Todas essas figuras que estão aqui representadas são figuras de 3 dimensões, ok? Onde vocês estão vendo um pontilhado, é como se vocês estivessem imaginando o verso dessa figura, tá? Como se você estivesse olhando da parte de trás. Então, observa, pessoal, que algumas delas, elas são limitadas apenas por polígonos, que são figuras planas. E outras têm superfícies que não são polígonos. Observa, por exemplo, ó, esse cone. Nesse cone, essa figura, embaixo aqui dela, na base, nós temos um círculo, tá? Um círculo é uma figura plana, eu consigo desenhar um círculo numa folha. Porém, a superfície lateral aqui, ó, já não vai ser um polígono. Concorda comigo? Essa superfície lateral, ela tem um contorno diferente. Se ela tem um contorno diferente de um polígono, a gente vai dizer que ela é um não poliedro, tá bom? Eu só posso falar que é poliedro quando todas as faces são polígonos, são figuras planas. Observe essa pirâmide de base hexagonal. Por que hexagonal, Guilherme? Porque a base dela é uma figura que tem um polígono que tem 6 lados. Olha só, vamos contar, 2, 3, 4, 5, 6. E um polígono que tem 6 lados é chamado de hexágono. Por isso, pirâmide, né, a figura como um todo, é uma pirâmide hexagonal, de base sendo hexágono. Perceba que todas as faces dessa figura, olha, se eu selecionar essa face aqui, ó, eu obtenho qual figura? Eu obtenho um triângulo. Essa face aqui do lado também é um triângulo. Essa face do lado é um triângulo. A base, deixa eu ver, acho que tem alguém chamando aqui, ó. Vou interromper aqui, acho que alguém está tentando entrar. Pronto. Pronto. Se as faces, todas as faces forem polígonos, forem figuras planas, nós temos um poliedro. Caso não, nós temos um não poliedro. Então, vamos classificar cada uma desses sólidos a partir da borracha. Selecionar. Vamos classificar cada um dessas figuras, né, de 3 dimensões a partir das suas especificações. Olha só, pessoal, o cilindro, por que ele é um não poliedro? Por que ele não é um poliedro? Observa que nas bases eu vou ter círculos, e círculos são figuras planas, mas o entorno dele é uma superfície que não é um polígono. Por isso eu digo que ele não é um poliedro, ou seja, um não poliedro. Observe o cone, pelo mesmo exemplo. A base corresponde a um círculo, porém o entorno dele, né, não é um polígono. Você não tem uma superfície plana, por isso não poliedro. Já o cubo. Observe o cubo, pessoal. Todas as faces dele são quadrados. Olha, essa face é um quadrado. Se você olhar a base, ó, estou fazendo contorno. A base é um quadrado. Qualquer face que você tomar vai ser um polígono. Logo, ele é um poliedro. A pirâmide hexagonal também, pelo mesmo motivo, vai ser um poliedro.
Ó, a pirâmide triangular. Por que pirâmide triangular, Guilherme? Aqui era pirâmide hexagonal. Observa que a nossa base da pirâmide agora, ó, é o que? Um triângulo, tá bom? E qualquer face dessa figura, ela é um polígono, uma figura plana. Por isso, ela também é um poliedro. Já a esfera, pensa numa laranja. A laranja é uma figura, né, em que quando você toma a superfície dela, você não tem ali um triângulo limitando ela, não tem um quadrado. Ela é uma superfície com uma curvatura, né, em toda a sua formação tem uma curvatura. Logo, a esfera não é um poliedro, por isso não poliedro. Paralelepípedo, pessoal, ó, uma figura conhecida, né? Embalagem, geralmente todas têm o formato de um paralelepípedo. E toda face, olha só, por exemplo, essa face é um retângulo. Essa face lateral, ó, provavelmente também é um retângulo. Então, todas as faces são polígonos, logo poliedro. Pirâmide quadrangular também vai ser um poliedro. A base nesse caso aqui, ó, é um quadrado, tá bom? Por isso, pirâmide quadrangular. Se eu fizer um entorno aqui, mais ou menos, estou fazendo no mouse, tá, pessoal? Por isso que às vezes não sai retinho. E por último, pessoal, o prisma triangular, que é essa figura aqui, também é um poliedro. Todas as faces, ó, por exemplo, essa face é um retângulo, certo? Agora, a face da base é um triângulo, mas apesar de ser figuras diferentes, todas elas são polígonos, por isso, poliedro. Alguém tem alguma pergunta até esse momento? Quer fazer alguma pergunta? Posso continuar? Pessoal? Oi, Posso continuar? Alguma pergunta? pode continuar. Beleza. Então, pessoal, vamos começar a fazer justamente a correção da terceira semana, tá? Então, o problema 1, ele trouxe o seguinte: em nosso cotidiano existem diversos objetos que se assemelham aos sólidos geométricos espaciais. O que são sólidos geométricos espaciais? Ó, esses sólidos aqui que eu apresentei no slide anterior. Então, vamos lá. Associe as figuras abaixo com esses respectivos sólidos. Você pega essa latinha de coca que está um pouco, parece que ela está esticada, né? Mas enfim, essa figura, pessoal, ela lembra qual dessas aqui que já foram apresentadas? Ora, as bases são círculos, o entorno dela tem uma curvatura, né? Lembra uma caixa d'água, aquelas caixas d'água comprida. Então ela tem a forma de um cilindro, ela atende as características de um cilindro. Por isso, ó, o nome da figura é cilindro. E aqui ele não pede mais nenhuma informação, né? Basta a gente completar com o respectivo nome. O próximo, pessoal, esse daqui é o famoso é, é, o formato de um dado, né? O cubo mágico, onde o objetivo é você sempre fazer as modificações de deixar as faces com uma cor só, face amarela, vermelha, azul e assim por diante. Então, nós temos aí, né, o formato de um cubo, tá? Um cubo, todas as faces, tá, pessoal? Superfície de contato são quadrados, ok? Então, a próxima figura, né, parece uma laranja aí, né? Só pode ser uma esfera, é um formato bem característico. O nosso planeta Terra, né, tem o formato sendo uma esfera, certo? Todo planeta, pela sua composição, pela sua estrutura de formação, é uma esfera, tá, pessoal? E por último, nós temos aí uma pirâmide do Egito, né? E essa pirâmide é uma pirâmide de base quadrangular, né? Se a gente imaginar a projeção lá atrás, ela vai fechar mais ou menos assim, ó. Vai fechar aqui, aqui, aí tem a parte da frente aqui e aqui. Então, basicamente é uma base quadrangular, certo? Bem tranquilo. E por último, essa figura, né, o famoso cone de sorvete, né, até o nome ele leva, o nome dessa figura é um cone. E por último, essa caixa aqui representada, não confundam com um cubo, tá, pessoal? Afinal, olha só, essa face aqui, ó, ela tem dimensões diferentes dessa outra face aqui, ó. Essa face de frente aqui, ó. Provavelmente esse comprimento aqui é maior que esse, então caracteriza um retângulo. Nós temos então um paralelepípedo, tá bom? Então, nesse problema é bem simples, só preencher com o nome dos respectivos sólidos.
Alguém tem alguma pergunta, dúvida? Não? Não. O desenho abaixo poderia ser bem uma estrela, mas também pode ser uma planificação de um sólido. O que é uma planificação? Sólido é uma figura de terceira dimensão, né? 3. Você tem comprimento, você tem largura e você tem altura, por isso terceira dimensão. Então, a planificação seria você imaginar achatando essa figura de 3 dimensões. Observe, por exemplo, ó, essa caixinha aqui, certo? Essa caixinha de clips. Isso aqui é um paralelepípedo, tá bom, pessoal? Então, imagina eu planificando essa figura aqui. Não é achatando, é planificar, abrir ela para ela ser representada em uma folha sulfite, por exemplo. Então, essa planificação geométrica. Ó, diga qual é esse sólido e aponte pelo menos 3 características dele. Então, eu tenho um sólido, ó, eu tenho um sólido, bom, que vai ser um poliedro, que quando eu planifiquei, eu obtive essa figura aqui, ó. E aí, qual que é esse sólido? Observa, pessoal, para a gente trazer ele à forma inicial, eu imagino tá vendo essa figura aqui, ó? Isso aqui é o que a gente chama de pentágono, tá bom? Eu imagino esse pentágono como sendo uma das bases e como sendo também a base da superfície. É o que vai apoiar a minha figura, ok? E para fechar, eu imagino, ó, um ponto em cada um do topo desses triângulos aqui, ó. Agora imagine eu trazendo eles todo para o centro. Imagina essa figura sendo construída. Estou voltando cada um desses pontos aqui para o centro, ó. Vai ficar mais ou menos assim, pessoal. Tá vendo essa figura aqui, ó, que eu coloquei, que eu criei? Opa, selecionei errado. Tentei deixar o máximo parecido em 3 dimensões, tá? Tá vendo eu trazendo esse triângulo para dentro, tô trazendo esse também para dentro, e eu vou unir todos eles num ponto em comum aqui em cima. Pensa que esse ponto é imaginário, ele está suspenso, ele está no espaço. Então eu vou trazer uma parte para cá, vou trazer o topo de um triângulo para cá e vou fechando, ok? Nisso aí, pessoal, eu vou ter a formação de um sólido, um poliedro, tá bom? Que vai ser para a gente uma pirâmide de base pentagonal. Olha como é que ela vai parecer, pessoal. Uma pirâmide. Imagine isso em 3 dimensões quando eu vou trazer cada um dos lados. As faces, olha só. Nós vamos ter as faces, essas faces aqui, sendo triângulos e a base sendo um pentágono. Por isso, uma pirâmide de base pentagonal. Aí ele pede para a gente citar pelo menos 3 características desse sólido, certo? 3 características desses poliedros. Então, olha só, citei até mais. A base é um pentágono, a base dessa pirâmide é um pentágono. As faces, todas elas são polígonos. Observa que as faces laterais são triângulos e a face que sustenta esse sólido é um pentágono. Possui 6 vértices. Ah, Guilherme, por que 6 vértices? Imagina o seguinte, vamos lembrar, vértice é o que mesmo? É o encontro entre os lados. Então, olha só, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Qual que vai ser o sexto? Vai ser esse aqui, ó, que fica no centro. É o ponto suspenso quando eu vou unir quando eu vou unir cada um desses pontos aqui nesse ponto suspenso. Então, eu vou ter exatamente opa, 6 vértices. E possui, no caso, 10 arestas. Se eu contar cada uma das arestas, ó, você só não pode fazer isso aqui, ó. Geralmente o aluno olha e fala assim, eu vou contando aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui, tudo bem. Mas vocês têm que pensar que quando eu juntar esse triângulo com esse outro, essa face vai sobrepor essa. Então, as duas vai se tornar uma só, certo? Por isso que se eu contar as arestas dessa pirâmide, eu vou obter apenas 10, tá bom? Não conta da forma como tá aí não, que provavelmente vocês vão errar, certo? Alguma dúvida até aqui? Tem alguma pergunta? Não, nenhuma dúvida. Meninas, estão acompanhando aí também? Querem perguntar alguma coisa? Vou voltar aqui só para Rafaela.
Então, bora continuar. Não tô com dúvida, não. Então, vamos lá. Então, olha só. Dados os sólidos abaixo, complete a tabela com suas principais características. Nome no... Ó, aí, vamos lá. Principais características. O nome da figura, o número de vértices, o número de faces e o número de arestas que cada uma possui. Então, essa figura aqui, ó, uma imagem, né, a descrição dessa figura, vamos lá. Nome. E o nome desse sólido é chamado de octaedro, tá bom? Afinal, se você contar, você vai ver que ele tem exatamente 8 faces. Aí ele já até colocou aqui, ó, número de vértices. Quantos vértices tem nessa figura? Vértices, olha só, eu encontro entre as arestas, tá vendo aqui, ó? Todos esses pontos que eu tô marcando aqui, ó, são vértices, encontro entre as arestas, essas linhas. Então a gente observa que nós temos um total de 8 vértices, tá? Opa, aqui tem... não, o primeiro é... isso, vértices está aqui, né? Desculpa. E depois vem faces. Aqui eu coloquei uma animação aqui. Faces, pessoal, é justamente esses triângulos aqui, tá? A superfície de toque. Aí você fala, mas Guilherme, se eu contar, tá dando mais, tá dando 9. Se você contar e dar 9, é provável que você esteja contando esse quadrado aqui no meio, esse retângulo aqui no meio. Mas esse que está central, você não consegue tocar. Você tem que imaginar só a superfície de toque. Essa figura aí de dentro, ela está interna, você não consegue chegar nela. Por isso a gente só pode contar as externas, que no caso são exatamente 8 triângulos, tá bom? E número de arestas são as linhas, tá, que formam as faces laterais. E se a gente contar o todo aqui, nós temos 4 aqui na região de cima, nós temos mais 4 aqui, ó, essas 4 laterais, 8, e essas 4 aqui na região de baixo, né, eu vou ter exatamente 12, 12 arestas, certo? E aí, pessoal, olha que interessante. Um matemático muito famoso chamado Euler, tá bom? Ele demonstrou uma relação muito interessante entre os elementos de um poliedro. O que ele descobriu? Olha só. Ele afirmou o seguinte: a soma entre o número de vértices e o número de faces. Então, se você somar o número de vértices com o número de faces, resulta, o que resulta? É igual ao número de arestas acrescido de 2 unidades. Então vamos ver se isso é verdade. Olha, ele falou que o número de vértices, vamos lá, até cria essa relação. O que é isso, Guilherme? O que é isso aqui que você escreveu? Olha só, se você pegar o número de vértices e somar, olha aqui, ó, somar com o número de faces, isso aqui é igual, isso aqui é um símbolo matemático para igual, tá bom? Ele está falando que essa soma é igual a essa aqui, ó, ao número de arestas somado acrescido de 2 unidades. Vamos ver se é verdade, ó. Arestas, coloquei aqui 6, faces 8. 6 mais 8, eu sei que dá 14, concorda comigo? Do outro lado, se eu pegar as 12 arestas, ó, arestas, 12, e somar com 2, dá quanto? Dá 14. Observa que realmente os vértices mais as faces foi igual às arestas somado com 2. E acontece isso sempre, Guilherme? Sempre. Se você tem um poliedro, você tem uma figura que atende a essas características, essa relação é verdadeira. Então, vamos continuar e ver que isso é verdade. Essa figura é sólido geométrico, a gente sabe que é uma pirâmide de base quadrangular, tá bom? Pirâmide por causa das suas características, e a base dela, olha só, nós temos aqui um retângulo, tá? Por isso, quadrangular. Então, número de vértices, se a gente contar, tem 5, né? Vértices, encontro entre essas linhas. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 e, por último, aqui o ponto suspenso, 5. Número de faces, se vocês contar, também tem 5, tá? Nós temos 4 faces que são triângulos e uma face que é um retângulo. Então, observa, vértices mais faces dá 10, concorda? 5 mais 5, 10. Esses 10 eu posso obter como? Pegando as arestas e somando com 2, concorda? Então, olha só, a soma dos vértices mais a face deu 10.
que é igual a eu pegar as arestas e somar duas unidades. 8 mais 2, 10. Comprovando novamente que aquele matemático está certo. Por último, pelas características, nós temos um paralelepípedo. Se a gente representar os vértices, nós temos 8, né? Ó. Por que 8, Guilherme? Vértice encontra entre as linhas. Ó. Aqui eu tenho um encontro, outro, outro e outro. Se eu reparar, eu tenho 4 em cima e eu vou ter exatamente 4 embaixo, ou seja, tá aqui, 8. Então, faces. Se eu contar as bases aqui de cima e de baixo, 2, as laterais tem 4, 4 mais 2, 6, tá bom? E as arestas, pessoal, vão dar 12. Se eu contar as arestas, são justamente as linhas. Se eu contar cada linha que forma essa figura, esse sólido, eu vou ter 12. Observe, olha só, somando as arestas, 8. E se eu somar com as faces que dão 6, essa soma vai dar quanto? Vai dar 14. Observa, se eu pegar as arestas e somar 2, 14, 12 mais 2 dá 14, certo? Dá sempre o mesmo resultado, pessoal, é sempre o mesmo resultado. Pessoal, então a correção foi isso, tudo bem? Obrigado pela atenção, por vocês participarem. Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Querem perguntar algo? Querem reforçar alguma coisa? Não, eu não tenho nenhuma pergunta para perguntar. Rafaela, tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tem? Quer que eu volte algum slide? Eu não estou te escutando. Eu acho que está baixo. Olha só, então, meninas, a aula foi gravada, tá bom? Eu vou depois editar um pouquinho esse vídeo e vou postar lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Aí eu vou disponibilizar a aula lá no grupo. A qualquer momento vocês podem estar assistindo novamente, tá bom? Aí um cubo. A Nayane tá até com um cubo mágico aí, né? Já conseguiu resolver o cubo, Nayane? Já consegui resolver ele. Nossa, eu não tenho paciência, você acredita? Eu começo, eu vou daqui, vou dali, aí eu me irrito logo, aí eu prefiro o tipo de desafio. Demorou um pouco para conseguir, mas eu consegui. É prática, depois que entende o algoritmo, né, o passo a É. passo, e fica tranquilo. Então, pessoal, a nossa aula por hoje foi essa, tá? Na segunda-feira eu vou estar marcando uma outra aula para a gente finalizar a correção desse PET. Vocês podem, como eu falei, estar consultando, vendo essa aula novamente no YouTube depois e façam as correções, tá bom? As atividades vocês já responderam, já fizeram. Se vocês viram, detectou algum erro do que a gente corrigiu agora, façam as correções, tudo bem? Muito obrigado, viu, Nayane? Rafaela, notei aqui os nomes de vocês, tá bom? Na hora que eu for fechar as notas, eu vou lembrar com carinho de vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Com Deus, boa noite, bom descanso. Tchau. Tchau.